Agora sim, muito bom. Vamos lá? Mais uma live sobre profissões com o objetivo de ajudar os jovens, adolescentes, todos aqueles que têm dúvida na sua escolha de carreira, profissão. Então esse é o objetivo maior aqui dessa live. Além disso, para quem precisa e quer entender um pouco das áreas e de outras profissões, até os adultos que já estão trabalhando e queira saber um pouco mais, é interessante. Lembrando que essa live vai ficar gravada, como todas as outras, e então quem não puder ver agora e conhece alguém que precisa, não esqueça de divulgar, tá bom? Então hoje, já falei no nosso esquenta, vamos ter uma psicóloga e psicanalista de renome em Campinas, minha amiga, a Cati Buscalione. Deixa eu já ir chamando. Oi, Rê. Oi, Cati. Tudo bem? Tudo jóia? Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada por aceitar esse convite. Eu sei que sua agenda é cheia, você é mega ocupada. Graças a Deus com a agenda lotada, super requisitada. E hoje tirou esse tempinho. E é até legal, porque o sucesso atrai. Então, até para você contar para quem está em busca dessa profissão, quem quer tirar, né, dúvidas e tem curiosidade. E aí, eu queria, né, primeiro, assim, que você se apresentasse, né, porque você me falou que você, além de psicóloga e psicanalista, é membro da SBP Camp e secretária de Ciências e Cultura. E daí explica um pouquinho para a gente. E para começar, Então, e aí para começar, você já emenda explicando o que é a sua profissão, né? O que é a psicologia e a psicanálise. bom, meu nome é, como a Renata falou, meu nome é Cati Buscalione, eu sou psicanalista clínica, tenho consultório, fiz minha formação em psicanálise na Sociedade Brasileira de Psicanálise de Campinas, por isso a sigla, né? Então, é um processo de aí mais ou menos uns 4, 5 anos para essa formação, mais para frente eu posso detalhar como que acontece. E hoje, então, eu sou membro associado, existe uma carreira lá dentro dessa sociedade, e além de ser membro associado, hoje eu sou secretária de Ciência e Cultura. Então, a minha responsabilidade é colocar online alguns eventos, como eu sou responsável pelo Cinema e Psicanálise, e também tem um outro evento que a gente faz sempre uma vez por mês, que é sobre diálogo, se chama Interface, que é psicanálise conversando aí com outras áreas que não sejam da psicanálise, mas que conversam, né? Então, hoje minha função é essa. Além da clínica, eu tenho essa função de secretaria. Legal, bacana. Então, e aí, vamos lá, então, explicar a profissão, né? Assim, acredito que muita gente já saiba, né? Mas acho que legal falar da psicologia, a diferença da psicologia e da psicanálise, e você estar nesses dois contextos, poder explicar melhor. Só dá para você entrar na psicanálise se você fizer medicina ou psicologia. Acho que esse é o primeiro requisito que eu acho que é importante dizer, né? A psicologia é a faculdade, né? E é a profissão que vai lidar com comportamento, né? E a tendência é que você é solicitado muitas vezes como psicóloga para fazer algumas adequações naquilo que está fora do contexto em alguma situação. Pode ser institucional, pode ser uma solicitação escolar, pode ser uma solicitação hospitalar. Então, a psicologia, ela tem esse interesse pelo tudo que envolve o ser humano, né? Muito que diz respeito ao comportamento, porque senão a gente pode confundir até com sociologia, por exemplo, né?
que estuda a sociedade. Não que a gente não tenha interesse nessa área, mas não é isso, né? A gente nunca vai ver, a nossa especialidade não vai ver o todo, vai ver aquela pessoa especificamente, né? O que está se passando com aquela pessoa naquele contexto, naquele lugar. A psicanálise já é um outro trabalho. Ele é extremamente clínico. A psicologia não, nem tanto. Você pode, isso aí a gente vai conversar, né? Outras áreas que a gente pode encontrar a psicologia. Já a psicanálise, ela é bem restritiva no consultório, até porque o formato dele de trabalho não caberia em outros ou muitos contextos de comunidade, né? Ele é um trabalho a longo prazo, ele é mais do inconsciente, né? Tem essa abordagem mais do inconsciente, então você precisa de tempo, você precisa de silêncio, é um outro trabalho. E ele não é um trabalho adaptativo. Isso de cara eu acho que eu posso dizer para vocês, né? A psicologia, ela ajuda muito o ser humano, né, as pessoas, as crianças se adaptarem a uma situação. A psicanálise, ela não vai estar preocupada em adaptar nada. Ela está preocupada em entender a pessoa e torná-la satisfeita com ela mesma, independente se aquilo é adequado ou não. Então, acho que a diferença pode ser essa. E aí, então, uma acaba complementando a outra. Eu acho que são propostas diferentes. Eu acho que são propostas diferentes, né? E em termos de formação também, porque a psicologia são 5 anos de faculdade e a psicanálise, se você for fazer pela IPA, que é o Instituto International Psychology, que é o oficial, vamos dizer assim, que realmente é o único órgão que realmente forma a pessoa psicanalista, são mais 5 a 10 anos, né? É quase praticamente outra faculdade. Nossa, né? Então, eu acho que a psicologia, ela ajuda, a gente tem que passar pela psicologia para entender as várias abordagens que a psicologia pode oferecer, e aí, a hora que você escolhe, você vai ter mais muitos anos de investimento aí, para qualquer coisa que você for escolher, né? Porque a faculdade de psicologia, ela é muito ampla. Você vai entender um pouco sobre... Falando um pouco agora da faculdade de psicologia, né? Eu acho que seria interessante para quem está participando. É importante, você vai estudar sobre o desenvolvimento humano, as faixas etárias, o que a gente pode esperar de uma criança, de um bebê, de um adulto em determinada idade. Nós vamos estudar aí reação em determinadas situações. A gente vai estudar várias abordagens da psicologia, várias teorias que pode ter, para tudo voltando para a compreensão da mente e das emoções. Né? Porque somente seria neurologia, vamos pensar, né? Ou patologia, que seria psiquiatria. A psicologia, ela fica nessa conversa entre aquilo que diz respeito à mente, que é neuro, o que diz respeito à patologia, que é psiquiatria, e aí a psicologia, ela faz essa junção com a emoção. Né? Então, então é muito interessante a faculdade, né? Então, você tem primeiro ano na faculdade de medicina, que é muito bacana. A gente tem muito contato com as patologias, que também é outra coisa muito interessante para quem gosta de mente, né? Então, é uma faculdade bem legal. E muitas leituras, muita leitura. Muito bom. E aí, só uma curiosidade, que você que é psicóloga e psicanalista, como que você faz? Você vai atender uma pessoa e como que você decide se você vai usar a psicologia ou a psicanálise? É uma coisa que você avalia ou você acaba trabalhando com os dois? Hoje eu não sou psicóloga. Hoje eu sou psicanalista, completamente 100% psicanalista. Não consigo nem pensar com cabeça de psicóloga hoje. Né? Mas é um processo isso, né? É um processo. Mas olha, mesmo quem vá para uma outra abordagem, isso também vai acontecer, porque a psicologia, ela na verdade te dá uma noção geral da mente, do comportamento, das reações, do desenvolvimento, das habilidades e competências, vamos dizer assim, do ser humano, né? Você não sai especialista em nada lá. Depois que você vai se tornar uma especialista,
é quase medicina, né? Você não vai fazer a residência? É mais ou Uhum. menos isso que acontece com a psicologia. Aí cada um vai realmente estudar o que tem interesse, né? Que aí a gente pode falar um pouco das áreas que hoje sempre existiram e as que estão surgindo, né? Mas hoje, Rê, assim, eu que sou muito clínica, 100% clínica, o que às vezes é muito difícil, a maioria das pessoas às vezes tem mestrado, faz um outro trabalho além de clínica. É difícil você encontrar alguém 100% clínica. Mas alguém, assim, com o meu perfil 100% clínica e com formação que eu fiz, eu não consigo nem pensar de outra forma senão com a psicanálise hoje, né? Tá, mas ainda nesse gancho, antes de entrar nas áreas, que é importante, uma outra curiosidade então, o que eu, como, por exemplo, que sou leiga e tenho um problema, sei lá, acho que com meu filho, ou eu mesmo estou tendo um problema, como eu sei se eu devo procurar um psicólogo ou um psicanalista? Como que a gente, que é leigo, decide isso? Eu acho que isso não deveria ser tão importante para quem está procurando, porque vai muito. É interessante isso, né? Bom, eu vou falar como psicanalista, né? São escolhas Hum, muito inconscientes. É engraçado isso, né? Quando você está trabalhando como psicóloga, que você é recém-formada, é engraçado que você vai ter casos não tão difíceis que você vê que é da psicologia mesmo. Tipo, vou dar exemplo para clarificar. Adaptação da criança na escola, medo de dirigir, algumas coisas que você sabe que em prazos muito pequenos e com uma intervenção talvez rápida e até com pouco tempo, você faz, entendeu? uhum, É que você, na medida que você vai aprofundando e vai estudando a mente, a complexidade do seu conhecimento naturalmente vai atraindo pacientes diferentes. Então, hoje eu atendo suicidas, atendo pessoas melancólicas, aquelas que ficam no quarto que não sai, gente que não consegue nem trabalhar, são uma complexidade maior de patologia, né? Mas isso uhum. vai acontecendo naturalmente, né? Ah, mas eu quero então. Agora, claro que hoje as pessoas têm maior conhecimento da psicologia, de psicanálise, as pessoas falam termos do Freud na rua, brincam, isso é edípico, isso é fálico. Hoje você vê que isso é mais comum, né? Então, há muitas pessoas falam, não, eu quero fazer, procurar ajuda com uma psicanalista. Muito provavelmente porque teve uma amiga que foi, deu certo o tratamento do filho, e aí acaba por essas indicações, entendeu? Porque tem muito psicólogo que tem uma compreensão e uma disponibilidade para atender o sofrimento do outro tão grande que também pode dar certo. Aí Entendi. é muito do time, né? É importante a minha formação? Eu julguei que seja importante, mas não estou desmerecendo de forma alguma muitos psicólogos que atendem com muita competência. Porque acho que uma das características que tem que ter para ter clínica, eu tenho a impressão de que é essa disponibilidade, uma sensibilidade, uma intuição do que está se passando por outro. E isso não tem a ver com faculdade e ter feito psicanálise ou não, né? Eu acho que isso é um pouco que a gente vai desenvolvendo por nossa própria conta como pessoa. Aí tem É, muitos psicólogos que talvez sejam até melhores, mais intuitivos que psicanalistas, né? aí você já deu uma dica, então, do perfil da pessoa, né? Um pouco É, da competência, do perfil, do skill que ela tem que ter, né? É, exato. você já deu o gancho. E aí a gente tem uma pergunta aqui, que aí a gente pode emendar então com as áreas da psicologia, como você falou, você é 100% clínica, né? Mas se você conseguir passar para a gente um pouco sobre o leque, né, de áreas, a gama de oportunidades, aqui a Ângela está perguntando sobre psicologia forense, se pode falar alguma coisa. Bom, tem uma outra pergunta. Só vou responder essa pergunta. Sim, para fazer formação em psicanálise, precisa ter a formação em psicologia primeiro ou de medicina. Tá respondido. Então, sobre a psicologia forense. Ela existe, ela tem que ser prestado concurso, né? Normalmente tem concursos em delegacias, essas coisas, né?
E são áreas que estão crescendo, né? Então, vamos lá. Na faculdade, qualquer faculdade que você for fazer de psicologia no Brasil, existem algumas áreas que são clássicas, que são organizacional, que é a parte de RH, que as pessoas muito conhecem, hospitalar, isso já existe com bastante peso e inclusive de trabalhos já publicados. Temos também a clínica, que é um tradicional, e escolar. Né? Então, essas são as áreas que trabalham. Organizacional, eu também incluo orientação profissional. Apesar de ter um pé na clínica, tem um pé organização, mas assim, a gente estuda como organizacional, tá? Então, essas são as áreas obrigatórias. Todo mundo que for fazer faculdade de psicologia vão passar por essas áreas. O que eu tenho visto que as pessoas estão procurando, além dessas profissões, que elas não estão na faculdade, vai ter que procurar depois. Então, temos na clínica a psicanálise, né, que você não vai encontrar na faculdade, a formação. Estudar psicanálise vocês vão, mas a formação é fora. Outra área que está assim, crescendo muito, a neuropsicologia. Ela também é clínica. Normalmente são autônomos que fazem, são cursos que acontecem em São Paulo, tem um grupo em São Paulo que dão aula sobre isso, é tudo formação, de coisa de 4, 5 anos. Ou seja, tem que gostar de estudar. Depois tem uma outra área que está crescendo muito, judiciária, para fazer mediações, para atendimento de casos de alienação parental, alguns divórcios, adoção de criança. Hoje, o próprio judiciário, ele oferece esse psicólogo, que também é concursado. Isso também existe. Mas eu tenho visto muita gente trabalhando como autônomo, né? Fora do judiciário, mas com essa característica, né? De mediação e tudo mais. Por perícia, isso também está crescendo, né? Então, seria o caso do judiciário. Então, a outra área, psicologia do esporte. Depois que a seleção brasileira contratou uma psicóloga, nossa, isso daí refletiu muito, né? Então, todas as delegações de esportes hoje olímpicos, todos têm psicólogos, todos. Né? Mesmo tenistas, como eles são, é uma carreira muito solitária, passam também por tratamentos, né? Então, aí você vai trabalhar em clubes ou academia, ou uma equipe específica, e também essas pessoas que trabalham com psicologia do esporte acabam também atendendo no consultório, mas voltado para esse público de esporte, né? Então, são áreas hoje, para quem está prestando psicologia, fiquem atentos, porque tem muita coisa acontecendo aí, né? Nossa, quanta coisa, né? Nem sabia de tudo isso. Muito legal. Então, por exemplo, uma pessoa até que gosta da psicologia, mas também gosta muito de esporte, pode se identificar por aí, né? Muito. Por essa linha. Eu acho que hoje, se eu fizesse, acho que talvez eu até faria essa área, assim, talvez de esporte, né? Porque é muito interessante. Mesmo aqui no João Soares, vou até fazer meio propaganda, porque é um trabalho que eu conheço, né? A clínica de tênis João Soares, por exemplo, eles têm, né? Eles tinham uma psicóloga e ela acompanhava a equipe e tudo, um trabalho bem legal, né? Quem vai para essa área, muitas vezes, é da linha mais comportamental. Né? Não que a psicanálise não possa chegar nela, né? O humanista, mas normalmente esporte está vinculado à linha comportamental. Legal. E assim, e o que é cada linha? Que eu acho muito legal você ter falado isso. Porque eu já vi pessoas falando assim, eu fui numa psicóloga que a linha é freudiana, eu fui numa psicóloga que a linha é comportamental cognitivo, eu fui num psicólogo que a linha é essa. Eu queria que você pudesse explicar essas linhas e se a faculdade, né, que passa por todas essas linhas, né? E aí, como que você pensa em escolher e seguir essa linha? Como que funciona essa questão de linha? Tudo que envolve escolha, eu, como psicanalista, respondo que ela é muito inconsciente. Vai acontecendo na nossa vida. Um tanto a gente deseja, um tanto a vida escolhe pela gente, né? E aí as coisas vão
vão acontecendo, né? Eu, quando eu entrei na faculdade, tinha certeza absoluta que eu ia fazer hospitalar, fiz vários cursos de cara para desenvolver esse trabalho. Quando eu comecei a clínica, os professores falaram: nossa, você tem muito jeito, vem aqui, vem atender. Trabalhei nas minhas férias, todas as férias que eu tinha nos 2 últimos anos, eles me chamavam para atender. E no fim, aconteceu, né? Tive a oportunidade de voltar para o hospital psiquiátrico quando eu fui fazer formação na Itália. Tive essa chance e voltei para a clínica por oportunidade e tudo. E nem era uma coisa que eu achava que eu ia fazer, não era o meu desejo. E foi acontecendo, me apaixonei e estou aqui, né? Mas falando então um pouco das áreas, né? Hoje, também isso é clássico, né? Todo mundo que for fazer psicologia vão estudar. Psicanálise, que é o que você falou aí, Freud. Não tem só Freud, gente. Tem um monte de outras pessoas. Mas é que o Freud é o pai da psicanálise, né? Então, tudo bem, a gente faz essa associação. Mas temos muitos psicanalistas contemporâneos. Hoje já se fala em psicanálise contemporânea. Aquele modelão, deitado no divã, fale mais sobre isso, eu fico no silêncio da calada da noite. Não é mais assim. Passou. Calma, tem coisas melhores acontecendo. A gente também evolui, né? Apesar de ter mais de 100 anos, a psicanálise tem mais de 100 anos, mas a gente também evolui. Fora isso, tem a comportamental, que trabalha mais ação e reação e alguns treinos, né? O que funciona muito. Então, um exemplo, muitas situações de crianças autistas que nós temos hoje, né? A psicanálise ajuda muito a receber a família, entender a questão e tudo mais. Mas a linha comportamental ajuda muito esses pais a conviverem com a criança, porque treinam a criança, treinam os pais, e isso ajuda muito, né? Reações, por exemplo, situações de medo, fobia. Para tirar o medo e a fobia, comportamental colabora muito. No esporte, por exemplo, né? Colabora muito. São situações que você tem que ser rápida e não dá para você ficar aprofundando demais, de onde vem, para onde eu vou e tudo mais, né? Então, colabora muito. Tem a humanista, que não é... No Brasil, isso não pegou. Isso nos Estados Unidos é muito usado, a humanista, que tem aquela coisa de você saber falar. É que tem até o livro do Comunicação Não Violenta, que é baseado nessa linha humanista, né? Mas aqui no Brasil não deu muito certo esse negócio aí. Não sei... Não sei por que razão, eu não sei, eu tenho umas hipóteses, mas prefiro pensar um pouco. Mas ele é muito usado, o humanista, para faculdades e em escolas, principalmente nos Estados Unidos. Na PUC Campinas, a gente tem sim essa carreira, temos professores, cadeiras da humanista e que fazem pesquisa, né? Mas eu não vejo essas pessoas de fato trabalhando clinicamente, né? E depois vem a psicanálise. E aí, assim, cada faculdade tem um grupo de docentes que tem uma vertente maior, que puxa mais para uma coisa do que para outra, né? Isso também, para quem está prestando, vai ver. Entendi. E aí você tem uma ideia, assim, uma dica de qual faculdade leva mais para uma e qual universidade leva mais para outra? Você tem essa dica para passar aqui? Olha, normalmente assim, né? Bem resumidamente, quando eu fiz a minha formação na PUC Campinas, era extremamente psicanalítico, né? Hoje os meus professores são os meus grandes colegas, inclusive na sociedade brasileira, me encaminho e tudo, né? Não era, foi assim, já não é mais. Então, a PUC Campinas, ela tem um grupo de professores com uma visão hoje muito mais comportamental, tá? A USP de Ribeirão, ela já tem um trabalho muito voltado para hospitalar. Eles são muito fortes nesse quesito, né? Já a USP de São Paulo, ela já é mais voltado para a clínica. E tem muita gente lá vinculado, que fez formação na USP, que pesquisam na USP, mas que tem também a formação na Sociedade Brasileira de Psicanálise, mas de São Paulo. Então, a parceria USP e Sociedade de São Paulo é bem grande, a coisa funciona bem legal, né?
Então, isso é uma coisa para vocês estarem atentas ou não, porque também, assim, o que passou é uma oportunidade, você vai fazer, você acaba se identificando com aquilo, né? De alguma maneira, né? É aquilo que eu estou te falando. Tem um tanto que a gente escolhe, tem um tanto que um pouco é intuitivo, um pouco é oportunidade da vida, né? Mas eu citei aqui faculdades que são muito boas, né? A PUC São Paulo é muito boa, também como particular, né? Então, essas são as que eu realmente vejo o pessoal trabalhando, super engajado, né, em pesquisa, porque também tem isso, né? Nós precisamos fazer pesquisa. Psicólogo adora estudar, adora ler, mas publica muito pouco, né? Eu acho que isso é uma das coisas bacanas na psicanálise, no grupo que eu tô, na sociedade que eu faço parte. É obrigatório, praticamente, publicar, né? Fazer publicações, artigos. Isso colabora muito para que a gente sempre esteja estudando e atualizado, né? Acho que isso é uma coisa importante para o psicólogo. Tem que estar atualizado. Eu imagino que assim como na medicina, que tem que estar indo em congressos, bom, todas as profissões, tecnologia que está a todo momento também se renovando, imagino que na sua área seja assim também, esse forte de ter congresso. Você mesmo já me falou de vários congressos que você foi para tanto para ouvir quanto para apresentar, né? Os congressos, mesmo na faculdade, uma dica que eu deixo, assim, pelo menos na minha experiência, me ajudou muito com as minhas amigas que também fizeram isso. Passado o primeiro ano, porque o primeiro ano de faculdade de psicologia é basicão, né? É aquele ano, assim, você tem sociologia, filosofia, estatística e tal. A partir do segundo ano, você vai realmente entrando em contato com as disciplinas específicas, escolar, um tanto de escolar, um tanto de hospitalar, um tanto de patologia, vai a faculdade inteira. Todos os anos, né, vão ter disciplinas sobre patologia. Mas uma coisa que eu fiz, passado o primeiro ano, eu já fui participando de todos os simpósios que eram possíveis em Campinas ou que tinha na região, no máximo em São Paulo, né? Que aí também tem a coisa de dinheiro, de poder pagar, de poder, pô, você não vai ficar indo em congressos. E outra, o primeiro congresso que eu fui de psicanálise, né? Que hoje eu já apresentei trabalho, o primeiro que eu fui eu não entendi nada. Mas, assim, foi legal ter ido. Aquela coisa tipo, ai, putz, fui num congresso de psicanálise, né? Eu me lembro de chegar no congresso e falar, pô, isso aqui é muito legal, né? Eu estava ainda terminando a faculdade e eu entrava nas salas, ficava encantada com as pessoas falando aquilo tudo e eu sem entender nada, mas eu achava aquilo fabuloso. Eu falava, não, eu preciso voltar para isso, né? Bom, passou-se os anos, né? Eu já entrei, já me formei, hoje eu sou secretária e hoje eu apresento trabalhos, né? Até é obrigado a apresentar, né? E eu me lembro até hoje dessa sensação, né? Então, uma dica que eu dou, uma coisa, que é essa capacidade de autogerenciar, né? A gente estava falando de habilidades e competências. Eu acho que o psicólogo, ele tem que ter essa motivação de sempre estar investindo na carreira, né? Então, não tem jeito, tem que ir. Procure cursos, procure grupo de estudo, muito grupo de estudo. Vai estudando nas férias, tem um tempinho. Tem grupo de estudo que acontece uma vez por semana, tem grupo de estudo que é uma vez por mês. Passou do segundo ano de faculdade, vão já beliscando. Não vai entender nada, não tem problema. Vai lá, vai entendendo a linguagem, né? Arruma estágio, vai já voando, né? Nossa, preciosas dicas. Que legal. E aí eu queria até aproveitar também e aí contar, você conte um pouco sua trajetória, porque você falou que você fez na PUC, mas fez uma pós na Itália. Falar um pouco do seu caminho e também, se puder contribuir, o que influenciou você escolher essa profissão, né? O que fez você escolher? O que despertou? Se você já tinha paixão, ou se você foi um pouco atrás? Então, o que fez você escolher essa profissão? E a sua trajetória, assim, para entrar depois no caso da explicação de clínica, né? Como Tá. ter a sua clínica, quem quiser trabalhar com isso, que é a sua especialidade. Tá. A escolha foi assim, eu tinha prestado vestibular, eu queria medicina, acabei desistindo, fiquei com medo de ser muito tempo
para se formar e tal. Aí me atrapalhei um pouco, né? Confesso, ali como toda adolescente, e prestei relações públicas, direito, acabei passando, fui fazer um ano, mas eu não achei muito bobo, assim, para mim, eu achei que era pouco, né? Não era o que eu queria. E aí eu encontrei uma amiga que você conhece, a Diná, da época de escola nossa, e ela tinha passado em psicologia, foi muito sem querer, encontrei ela na rua, e aí ela me disse, olha, eu estou fazendo um curso de psicologia muito bacana, eu falei para ela, me manda então a grade curricular. E a hora que ela me mandou, eu falei, nossa, é isso que eu vou fazer, tem tudo a ver comigo isso daí, né? E aí eu prestei USP Ribeirão, São Paulo, e prestei Campinas, passei na USP Ribeirão, passei em Campinas, não passei em São Paulo. E na época meus pais decidiram que eu tinha que ficar em Campinas e fiquei, não me arrependo, foi muito bom ter feito a formação. A PUC Campinas é uma ótima faculdade, recomendo. O campo de pesquisa, o pessoal leva muito a sério. Bom, e aí comecei a fazer faculdade já achando que eu ia fazer hospitalar, porque eu queria medicina, então eu estava meio com essa conversa, né? E foi acontecendo, fui passando por... Sempre fui muito boa aluna, isso é uma coisa que eu acho que é importante. De cara, no primeiro ano, metade do primeiro ano, já prestei monitoria de anatomia, fui selecionada, então fui monitora de anatomia. Essa experiência foi muito legal para mim. Eu acho que reparou também um pouco assim de não ter feito medicina, né? Então eu fiquei lá como monitora, né? Tá bom, né? Mexendo com os mortinhos, mas tá tudo certo. Eu tava feliz da vida. E... Oi, já falei, galera, mexer com mortos aí. Agora mudou um pouco. Agora mudou. Agora eles estão fazendo um jeito diferente. Tem um pouco do laboratório, mas agora eles fazem mais com maquete, aqueles bonecos, né? Antes não, a gente entrava lá com os tanques e tudo, passava um ano em neurologia e anatomia. E aí eu adorei, né? Fiz muito bem esse pedaço. Tudo fui fazendo bem. Isso eu acho que é uma coisa importante para vocês que estão entrando na faculdade, né? É bacana entrar na faculdade, curtir a faculdade, né? Foi excelente. Fiz grandes amigas que são amigas minhas até hoje na faculdade, mas não perdeu o foco, né? Fui em todas as festas, aproveitei tudo que eu tinha, mas eu estava lá no outro dia fazendo a prova, entregando o trabalho. Acho que essa responsabilidade foi muito importante para mim e eu só percebi isso quando eu me formei. Porque os meus professores todos me chamaram para fazer algum tipo de trabalho, né? Hoje eu chamo meus professores para trabalhar comigo, eles não negam, né? Então, acho que essa responsabilidade esse processo meu na faculdade foi muito legal. E uma coisa que é legal contar para vocês, que senão parece que eu fiquei aquela nerd que só estudei. Não, eu fui presidente do DA. Não é à toa que eu também sou da secretaria, sou também conselheira do meu prédio que eu trabalho, também há muitos anos. Eu gosto dessa parte burocrática da vida, né? Então, esses postos, essas funções. Então, eu fui também presidente do DA de psicologia. E foi uma experiência incrível. Organizar festa, xerox, fazer campanha, né? Foi muito bom isso. Então, eu estudei, aproveitei, fiz uma parte política também, quer dizer, deu para aproveitar todos os poros que tinha ali, né? Bom, e aí, no final da faculdade, começam no metade para o final, vocês vão ver que vocês vão ter aulas práticas. Então, vai ter aula prática de escolar, vai ter aula prática de clínica. E aí, o que aconteceu comigo foi o que eu estava com. Eu já fazia estágio, eu fiz estágio para trabalhar com Down. Depois, no penúltimo ano, eu prestei um concurso de estágio remunerado na própria PUC, passei. E aí eu não pagava mais a faculdade. E foi bom, porque também com esse dinheiro dava para fazer terapia. Essa é outra coisa também. Eu entrei na faculdade, fui procurar terapia, fazer terapia. Eu acho que isso é fundamental para quem quer entender de mente. Não é só entender a mente do outro. Tem que entender a própria mente, né? Não é só entender a loucura do outro. Vai entender a sua loucura, né?
isso daí não dá, gente. Uma dica importante. Quem quer ser psicólogo, seja instituição, seja escolar, não importa. Vá fazer análise ou terapia, né? Vá viver isso. Como é que você pode oferecer o divã para o seu paciente se você mesmo nunca deitou nele, né? Então, eu de cara entrei na faculdade, fiz terapia. E faço até hoje, né? Mais de 20 anos, né? E isso foi muito importante para mim. E aí aconteceu que quando eu cheguei na parte estágio clínico, bom, os professores me chamavam, aquilo que eu estava contando, né? Eu sabia que tinha. E aí, como eu era presidente do DA, eu conhecia todo mundo. E a turma que estava mais na minha frente me contou que tinha um estágio de reforma psiquiátrica, chegando uma tal de reforma psiquiátrica que estava acontecendo, que chamava Reforma Psiquiátrica do Franco Basaglia, na Itália. E aí disseram, olha, tem um monte de gente indo para lá para aprender sobre a reforma. Eu falei, nossa, eu também quero, eu também quero. E as meninas da minha turma na frente já tinham ido, me deram todas as dicas, e eu mandei lá a requisição. Então, quando eu entrei para o último ano de faculdade, eu já sabia que assim que terminasse eu ia embora, né? E esse último ano foi legal, porque a própria PUC, a Bruneide, uma professora minha, que hoje é uma super colega, a gente faz um monte de coisa juntas, ela me chamou e disse, olha, eu estou sabendo que você vai para a Itália, então eu vou te dar um estágio no Cândido Ferreira, que ela era supervisora, com a condição de que você vá para a Itália, volte e aplique a reforma aqui para nós. Eu aceitei. Nossa. Então, além do último ano de faculdade, aí eu fazia também um estágio lá com eles. Fui para a Itália, então. Foi uma experiência que aí é outro... Não vou me prolongar aqui, que tem mais coisas mais interessantes para falar, mas foi uma experiência muito importante em termos de psiquiatria. Eu tenho vários conceitos hoje sobre patologia a partir dessa experiência que eu tenho. E eu, assim, cada dia mais no consultório eu vejo que é real as impressões que eu tive. Voltei, apliquei essa reforma, mas eu, no fundo, sentia que não era isso que eu queria, porque o hospital psiquiátrico é aquela coisa que não vai muito para frente, né? Você vai embora, você volta, o paciente está lá olhando para a parede do mesmo jeito. Então, eu falei, não, eu quero fazer uma coisa que eu veja que progride, né? Nisso eu tive uma oportunidade de ir para a escola, e aí eu fui um dia num consultório de uma médica que eu ia muito, que é de um grupo de professoras da PUC, e que me chamaram, olha, a gente queria ter uma psicóloga aqui, pensamos em oferecer para você. E aí eu comecei, então, a clinicar, abandonei o meu trabalho escolar, comecei na clínica. No começo, eu não tinha remuneração, né? Aí a gente vai entrar... Pode entrar, Rê? Como é que se faz clínica aí? Bom, e aí foi muito bacana, porque você começa a clínica sem ter paciente nenhum, zero, né? Então, essas médicas que estavam já aposentando praticamente, né, como professoras da PUC, me ensinaram muito. E uma das coisas que elas me ensinaram, que eu sou muito grata, foi que consultório se faz ficando no consultório. Então, assim, eu vou me dispor a trabalhar todos os dias de manhã no consultório. Não importa se você tem paciente ou não, você vai ficar no consultório todas as manhãs que você estipulou. Mas eu não tenho o que fazer. Vai estudar. Sei lá, cansou de estudar? Vai tricotar. Elas falavam para mim, traz crochê, traz tricô, faz uma... E eu comecei a atender gratuitamente. Então, foi legal, porque nessa experiência de ficar no consultório, eu tinha tempo, né? Não tinha ninguém. Então, de repente, a secretária falava, olha, tem um paciente aqui, uma mãe que quer aproveitar que você está aqui. Você já não quer conversar com ela? Sim, claro, claro, né? E dessa foi acontecendo. Recebi de pagamento doce de mamão, pão. Tinha gente que não me pagava, mas eu não estava, assim, eu tinha uma condição, que eu morava com meus pais, que me davam esse respaldo para eu poder falar, não, eu vou atender nem que for de graça. Eu quero ter experiência. Era essa a minha preocupação. Assim que eu vi que o consultório engajou, eu já estava em terapia, sempre estive em análise, comecei a procurar uma supervisora. Que quem tem clínica, gente, não dá para fazer clínica sem ter uma supervisão. Hoje, eu dou supervisão. Na época, eu tinha supervisão. Eu procurei uma pessoa que me indicaram, que supervisionava, me ajudava, né, fazer esse coaching, como você também faz.
que me ajudava a entender o paciente e ter traquejo para passar por algumas situações lá. Aí eu vi que eu precisava, então, fazer uma formação, né? E aí eu já tinha entendido que eu queria a psicanálise mesmo. Eu já estava num processo da minha própria análise psicanalítica. Não ia ter como fugir disso. E aí, então, eu fiz a minha primeira formação na Sociedade de Campinas, que hoje já não existe mais, mas na época foram 5 anos. Eu me formei, dei um tempo, e aí eu prestei, então, para a IPA, que é esse International Psychology. E, então, eu dei um espaço, fui fazendo supervisão, fui fazendo congresso, fui estudando. Meu consultório começou com as médicas pediatras, então, basicamente, comecei atendendo criança. E aí eu fui crescendo como profissional e os pacientes foram crescendo junto comigo. Então, eu atendia criança, passei a atender adolescente, aí eu comecei a atender família. Até tem uma pergunta aqui, né? Se psicologia trabalha com constelação familiar. Deve ter alguns psicólogos que pode ser que trabalhem, né? Eu vejo muito falando sobre constelação familiar. Como psicanalista, não. Psicanálise não trabalha constelação. Eu tenho uma visão sobre a constelação familiar muito diferente do que ela propõe. E eu tenho muitos pacientes que já passaram por constelação familiar, então eu tenho algumas impressões. Mas não, a pergunta já acho que imagino esteja respondida. Mas deve ter psicólogos que façam, né? Bom, então, aí voltando... então, análise eu acho que sempre foi importante nesse processo. Então, tem que ter muito investimento, inclusive financeiro. O que eu ganhava, eu investia em estudo, né? Assim, não, eu não tinha preguiça de fazer isso, né? Assim, estudo, eu tenho que fazer supervisão? Vou fazer supervisão com uma psicanalista que eu confio, né? Que vai realmente me ensinar. Então, fiz análise 3 vezes por semana? Faço. Tem uma formação super boa aqui. Fiz. Tem os congressos? Vou. E assim foi acontecendo, né? Hoje hoje eu tenho eu só faço isso, né? Não sei fazer outra coisa. Já recebi outros convites para trabalhar na escola dos meus filhos. Aceitei a proposta, fiquei 2 meses, pedi as contas, assim, não dá, assim, minha cabeça é completamente clínica. Então, assim, desde que eu me formo, eu trabalho sozinha. Isso também eu acho que é uma coisa importante de dizer, né? Eu sou autônoma e trabalho sozinha. Nunca trabalhei com outras colegas, outras parceiras. Eu me dou muito bem trabalhando sozinho. O trabalho é muito solitário mesmo. Então, tem que ter essas condições, né? Esperar dar certo. É um processo longo. Leva mais ou menos aí uns 10 anos para você falar, puxa, agora eu acho que dá para dizer que eu tenho realmente um consultório sólido, né? E hoje as pessoas me conhecem como psicanalista de criança e adolescente, óbvio, né? Eu adoro atender hoje família, em função de atender criança e adolescente, você não foge de família, né? Então, hoje eu faço esse atendimento familiar e casos mais graves também, né? Não que eu não atenda adultos, eu atendo adultos. Mas o meu foco, a minha procura maior é essa faixa etária de ensino médio para universitário, né? Jovens, né? Essa faixa etária que eu atendo. E dou supervisão também hoje no consultório, né? Então, mudei de posição, né? Agora eu já estou numa condição que eu consigo ensinar os que estão chegando como é que faz a clínica, né? E eu adoro, é um trabalho muito gostoso, porque eu me lembro quando eu comecei, então é muito bom. Essa supervisão dura quantos anos? A supervisão, ela é uma regra ou é você que busca essa supervisão? Não, é que não é uma regra, mas é um conselho bem dado, porque para quem está se formando, se quiser abrir um consultório e começar, não vai dar certo. Não dá. Sem supervisão, não dá. Sem supervisão, sem análise. E outra dica que eu dou: quem quer consultório, não abra consultório isolado. Procure uma clínica que tenha várias especialidades, né? Que vocês nem vão receber muito, mas vão ter encaminhamento. Não dá para você ter um consultório. Hoje eu tenho o meu consultório, só meu, as pessoas sabem me achar, mas não façam isso de começo, né? Procure um lugar que tenha médicos, né? Ou, sei lá, especialidades de fono, que faça uma parceria que vai fazendo esses encaminhamentos. E outra dica que eu dou também para quem quer clínica, evite convênio.
Muita gente vai para convênio para ter um fluxo de paciente grande. Mas isso também não funciona, né? Assim, isso não vai te dar uma condição de consultório bom para você chegar num ponto de falar, bom, vou pagar um congresso ou alguma coisa. E o trabalho não é bem feito, porque o convênio faz com que você atenda um pouquinho, assim, às vezes meia hora, para você ter o ganho que um particular ganha, você tem que atender às vezes de meia e meia hora. Isso não é trabalho. Melhor não fazer. Não faça, porque eu acho que não é ético com o sofrimento do outro. Né? Então, Sim. assim, eu prefiro trabalhar menos, ter menos paciente, mas trabalhar com qualidade. Interessante. E você falou nessa sua trajetória coisas muito importantes, né? Que tem muita gente que tem medo de errar, mas o sucesso que você já alcançou hoje, a sua plenitude, a paixão com que você faz tudo e o resultado que você obteve de tudo isso, mas isso não quis dizer que você acertou de primeira. Você fez lá a primeira faculdade, não deu certo, viu que não era aquilo, foi para um outro curso, viu que não era aquilo, até que você viu e se encontrou na psicologia. E olha que legal, que dica que até que eu passo, né, para os meus jovens que eu atendo no meu programa e dou a dica pelo Instagram, que você tem que ver uma das coisas, dentre várias questões, mas olhar a grade curricular, olha a importância, né? Ela foi para você quase que decisiva. Você olhou a grade curricular e falou, nossa, é isso que eu quero fazer. Então, uma dica bem legal, assim, num momento de escolha, é ir atrás mesmo das informações, pegar no detalhe aquilo que tem a ver com você, e se você errar, calma, não prossiga, senão a sua vida vai ser toda torta, né? Imagina quanta frustração você ainda que é da área, imagina o preço alto que se paga por uma escolha errada, né? Ou porque alguém falou para fazer, ou porque achou que gostava e não quis trocar em tempo, e aí passou a vida inteira aceitando aquilo. Então, assim, essa sua história mostra, acho que esses pontos legais, assim, muito bons de escolhas, de erros e depois acertos, e demonstra que como quando você tem paixão e se encontra naquilo que você realmente quer, como flui, né? E está em constante evolução. Se você quer ter sucesso, o sucesso não vem com uma pílula mágica que você toma, você tem que se esforçar, tem que trabalhar, tem que ir atrás, tem que estudar, tem que procurar a evolução constante, porque daí você cria a sua autoridade. E aí você não precisa nem mais ir atrás de paciente, né? Acaba que eles já vêm atrás de você. Então, todas essas suas dicas assim, foram muito preciosas, num contexto assim bem generalizado, né? Muito bacana. Dá tempo ainda de a gente conversar aí um pouquinho? Temos 13 minutos. Então, eu vou falar um pouco para quem está assistindo, vestibulando. Agora eu vou falar como psicanalista, né? Sobre isso que você está dizendo. Eu sempre digo para os meus pacientes jovens que estão prestando vestibular o seguinte: não vá com essa pretensão de que vai ter aquela profissão que você vai, assim, acordar todos os dias, vai amar e tal. Porque uma vez que é trabalho, não tem jeito. Aquilo que é trabalho e é responsabilidade vai gerar angústia, vai gerar desconforto, né? Não vai existir isso. Eu acho assim, faça uma escolha intuitiva, né? Bom, talvez, no talvez mesmo, né? Eu sinto que pelas disciplinas, como você, fiz isso com meu filho também. Eu acho que ler a grade curricular é fundamental, né? É alguma coisa que, puxa, eu gostei, me identifiquei com a maioria, não é com tudo. Não vai ter aquela grade que você vai olhar e falar, nossa, isso aqui é demais. Vai ter um momento da faculdade, você fala, puxa, esse negócio tá chato, não tá legal. É normal isso daí, né? Não vai ter isso. Então, assim, e aí eu sempre insisto de que um tanto a gente escolhe e um tanto é o inconsciente. Deixa que a vida vai levando. Se preocupem em escolher algo que vocês talvez desejam estudar. Desejam. Não vai muito, tem que estudar se dar certo, né? Não é irreparável, como a Renata falou.
Não deu certo? Vamos recalcular a rota, né? Mas não vá com muita expectativa também. É uma aposta que a gente faz em alguma coisa. Eu adoraria fazer um monte de outras coisas. Se eu pudesse, nossa, eu nem saberia prestar vestibular hoje. Tem tanta coisa que me interessaria. Então, não é por aí. Não existe aquela coisa que está dentro de mim, aquela vocação que está no meu útero. Não tem. Tem aquilo que a gente, sei lá, se interessa um pouco, vai. E fora isso, porque tirando isso, é como a Renata falou. Eu acho, Renata, que é meio o que você falou. É dedicação, é estudo. Se você tem um perfil de pessoa, aluno, vestibulando, dedicado, que leva a sério os estudos, se você já tem esse perfil, qualquer coisa que você for fazer, já está meio caminho andado para dar certo. Não é a profissão. É a sua relação com você mesmo, com aquilo que você faz. Não importa o que você faça. Leve a sério, se dedique, faça o melhor que é possível. Aí, não tem jeito. Qualquer curso que você fizer, vai dar certo. Né? Faça com amor, faz com paixão, faz por inteiro. Né? Aí as coisas vão acontecendo. Não garanto que vai dar certo, mas as coisas acontecem. É impressionante. Quando você faz assim de verdade, não importa o que seja, sempre vai ter um caminho, sempre. Então essa fica a minha dica, né? Fazer assim, de verdade, fazer com um porquê e se empenhar, né? Porque a gente sabe que na vida nada é 100% perfeito. Nada. A gente tem a gente tem interesse por um monte de coisa, né? No que eu vou me dedicar? Uma aposta, você fala, eu acho que isso daqui, eu acho que eu vou tentar me dedicar. Não tentem assim fechar. O que acontece com o adolescente hoje fecha muito. Eu vou se tornar um cirurgião plástico, vou fazer muito sucesso. Calma, vamos fazer o seguinte: você só escolheu medicina, só isso por enquanto. Só isso. A hora que entrar, aí você vai fazer. Aí você vai ter outros passos, né? Dentro das disciplinas. É tão legal porque eu atendo muito estudante de medicina, né? E é tão bacana acompanhar as escolhas de residência. Não, porque eu vou fazer pediatria, eu tenho certeza que eu vou fazer. Daqui a pouco, nossa, mas eu adorei ginecologia. E quando você vê, fizeram a escolha. Quando você vê, já estão prestando residência. Por quê? Oportunidades. Um professor chamou para fazer uma liga de anestesia, uma liga de não sei o quê. Aí foram indo, foram estudando. Quando vê, virou anestesista. Pum! É assim, é que nem nadar. Você fica olhando o seu filho lá para aprender a nadar, quando você vê, você piscou, quando você olhou, já está nadando. É bom deixar um pouco a vida cuidar. Né? Estando lá dentro, ele vai descobrir muito mais coisas do que antes, né? Muito e aí vai levar ele para lados que talvez, né, para áreas que talvez ele nem tivesse conhecimento ou pensado antes. Então é bem interessante. Calmar um pouco essa ansiedade, né? Primeiro escolha, e dali para frente que vai estreitando e vai. Isso, só isso, só escolha. Escolha, faça uma aposta. Só faça uma aposta. O resto deixa aqui, porque eu acho que tira um pouco essa pressão que eles ficam de que tudo tem que dar certo na vida deles, né? Prestar vestibular não é só passar num curso, é passar num curso, arrumar emprego, ter sucesso, ter dinheiro e me sustentar, sabe? É muita coisa. Não, calma. Se preocupe em passar em algum curso que vocês estão a fim de ir lá e ver o que dá. É isso. Né? Deixa que um pouco a vida cuida, né? Assim, a vida cuida para quem está antenado. Né? Não é assim, deixa a vida me levar. Não é isso que eu estou propondo. Mas você estando atento já é o suficiente. As coisas vão acontecer. E as coisas acontecendo, aproveitem das oportunidades que forem surgindo. É isso. É por isso que a gente fala de trabalhar o autoconhecimento, até a proposta que eu levo no meu programa, e que aí o autoconhecimento ajuda muito, pelo menos você está indo na direção certa, né? Não errar tão feio assim. Então, sempre o pessoal trabalhar na beleza, no autoconhecimento, para ir pelo menos na direção certa, que vale muito mais a direção do que a velocidade. Por isso que eu falo. Não se preocupe em correr e ter que terminar logo e passar logo na primeira vez. Porque vai que você já fez tudo isso, passou e está no lado errado, não era ali. Então, mais importa a direção do que a velocidade.
aí estando, né, com um autoconhecimento, com toda uma clareza, fica até mais simples de depois você ir encaixando. E você pode fazer lá o seu bacharelado e aí depois fazer uma pós-graduação em outra coisa, o curso de especialização em Claro! e vai se encaixando no que você quer, que você vai aprendendo e amadurecendo. Então, isso que é bem bacana. Legal. E curtam a faculdade, né? E curta Ah, a experiência de estar na faculdade, né? Isso é fundamental. Não pensem só no curso, né? Pensem na experiência que vocês vão ter lá, que é sempre incrível. é legal que eles perguntam, e aí, como que é a universidade? Eu falei assim, olha, foi acho que a melhor época da minha vida, né? Ah, é ótimo, né? É É um ótimo. convite, né? Relaxa. É diferente da escola que você tem que ir, marcar presença, o professor da faculdade, você vai ou não vai, eles não estão, né? É você que tem que se policiar. Gerenciando aquilo, é muito bom. Fazer É uma amigos pro resto da vida, é muito bom mesmo. Acho que falamos de tudo, né? Acho que tinha uma questão também que às vezes eles têm dúvida. Será que dá tempo? A gente tem 5 minutos? Acho que dá. Eles, em todas as lives, eu pergunto um pouco de questões financeiras. Então, se é uma profissão que remunera bem, se você tem alguma coisa para falar nesse sentido. Bom, eu tenho a impressão de que a área de saúde é a área que mais remunera. Por Uhum, isso que é uma das áreas mais difíceis e poucos ficam, acabam desistindo, porque ganha muito, mas leva muito tempo, você investe muito, leva muito tempo, né? Então, muita gente, por necessidade, não tem condições, né, de investir na clínica. Às vezes também não tem fé, né, de que aquilo vai dar certo, tem medo e acaba não indo. Então, assim, uma classe de 70 alunos de psicologia, eu lembro que todo mundo falava que queria clínica. Clínica, 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 clínica. Hoje, da minha turma de 70, só eu e a Renata, que você conhece, a nossa amiga, a minha amiga, que somos formados pela IPA. Só. Entendeu? uhum. O resto, se tem consultório e mais um emprego, né? Acaba não conseguindo fazer só clínica. Então, assim, a remuneração. Então sobre remuneração. Igual clínica, nenhuma outra especialidade da área de psicologia vai pagar. Isso é fato. Quanto Uhum. aos salários, por exemplo, de escolar, hospitalar, eu não saberia dizer, mas também é só procurar no Google que tem o piso salarial e não foge daquilo. Não vai fugir, até um pouco menos o que vocês enxergarem no piso lá do Google, né? É que consultório tem essa vantagem de eu trabalho quanto eu quero, né? E a gente trabalha muito. Então, hoje, por exemplo, eu comecei a atender 7h30 da manhã e vou até 7 horas da noite. Eu tenho 1h30 de almoço. Então, a gente trabalha muito e põe o valor que a gente acha que é justo, sei lá. E não tem muito isso. Então, o volume é maior, né? Mas essas outras profissões que eu estava dizendo, psicologia do esporte e tudo mais, procurem no Google, porque é bem fiel mesmo ao piso salarial. E também, se alguém que está aqui quiser conversar um pouco mais, tirar uma dúvida, manda pela Renata, eu respondo e dou a resposta depois. Mas é isso. Ai, bacana. Nossa, foi muito gostosa a conversa. Você explicou muita coisa que até eu, que sou sua amiga de tanto tempo, alguns Então, detalhes não sabia. Muito legal. Adorei. Eu vi o pessoal comentando que gostou, que você explicou que muito bom. bem. E, nossa, foi muito bacana. Vai ficar gravada essa live. Então, pessoal, quem tiver dúvida depois que viu, depois de gravada e quiser tirar dúvida, a Katia ela está disposta a ajudar. Até quem quer, né, buscar essa profissão e naquele momento de fazer a entrevista com o profissional, fala comigo, daí eu vejo se ela consegue também, que a agenda dela é mega lotada, a vida dela é super agitada. Não, mas E vocês querendo conversar, tudo pode mandar, porque eu dou maior apoio. Vamos fazer psicologia, vale legal. muito a pena. Aí o Nando, ai, Nando, fofo, lindo, falou que amou. Ai, que lindo, Ah, Nando. que bom. Amigo do Lucas, muito fofo. Então, pessoal, então é isso. Então, a gente vai encerrar. Obrigada, minha amiga do coração. Adorei Obrigada, foi uma delícia. essa live, muito importante. E, assim, gratidão mesmo, viu? Que isso, adorei. Top Foi muito de linha, bom. olha lá, Foi bom. top É de muito linha. bom
É muito bom chegar nesse momento, a gente que passou pelo vestibular, né? Poder chegar nesse momento, compartilhar com os que estão vindo essa experiência e uma experiência de sucesso. É possível, né? E é isso que eu deixo para vocês. Estudem, vão com fé que dá certo. Não tem erro. Legal, aí está 19 segundos, já vai encerrar então. Então tá Beijo. bom. Obrigada Beijo mesmo, a adorei. todos. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite.